Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui do Enem 2024, questão essa que fala sobre ondulatória, e nessa questão de ondulatória um efeito chamado efeito Doppler, clássico aí, que era esperado que caísse na sua prova, que é uma questão bastante teórica, precisa saber um pouquinho de um conceito aí sobre frequência aguda, frequência uma frequência mais aguda, uma frequência mais grave. Então aqui a gente vai discutir isso nessa situação. Bora com a gente, então? Então ele está falando o seguinte: uma ambulância em alta velocidade, com sirene ligada, desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. Eu vou fazer aqui um desenho para ver se você consegue compreender. Então imagine que aqui eu estou com a minha ambulância, tá? Então vamos fazer uma marcação aqui que ela não está muito parecida, mas imagine que aqui é a minha ambulância, ela está andando aqui em direção a um radar. Então eu tenho vou marcar aqui o nosso, fazer um radar quadradão só para a gente diferenciar. Então esse radar aqui, ele emite uma frequência. Então a gente tem os dois, o radar e a ambulância, e o radar emite uma onda com frequência f0, então ela vai emitir essa onda aqui. E aí o que acontece? Ela retorna para o detector com uma frequência FR. Vou até colocar aqui, ó, que ele volta para o radar. Então ele bate e volta para a ambulância, tá bom? A percepção do operador do radar em relação ao som emitido pela sirene é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta. Lembrando que quando há aproximação, no caso de aproximação, há um aumento da frequência. Então, se aumenta a frequência, o som é um som agudo, tá bom? Isso é um conceito aí do efeito Doppler, e quando há um afastamento, a ideia é que a gente tem uma diminuição da frequência, então aqui a gente tem um som grave, né? Então, você que já estudou aí, vale a pena relembrar o conceito de efeito Doppler, tá bom? Durante a aproximação, então já aqui de cara, como o operador percebe o som da sirene e qual a relação entre FR e F0 medidas pelo radar? Primeiro, quando eu estou falando de uma aproximação, o som já é mais agudo. Então, esses itens A e E aqui já estão fora. Só que veja, o que que acontece nessa situação, né? O radar emitiu e a ambulância aqui, como ela está se aproximando dela, né? Aqui há uma aproximação da ambulância, esse som ficando cada vez mais agudo, a pessoa que está aqui no radar, ela vai perceber o som mais agudo, consequentemente, uma frequência maior. Então, lembrar que quando se fala de um som agudo, eu estou falando de uma frequência grande. Um som grave tem uma frequência mais baixa, né? Então, aqui, quando a gente está estudando isso, a gente já falou sobre essas situações, né? É um som mais agudo, e o som, o FR, que é o que retorna ao radar, a pessoa está aqui, né? Ela está escutando um som mais agudo, ele tem uma frequência maior do que aquela frequência inicial, que foi aquela emitida pelo radar e voltou. Então, dentre as alternativas, aquela que chegou a FR aqui, que a pessoa está escutando, que o medidor aqui, né, do operador tá escutando, ela tem uma frequência maior, ela é mais aguda do que aquela que foi inicialmente lançada em direção à ambulância, e aí nós chegamos na alternativa D. Espero que você tenha entendido. Se não, estude um pouquinho mais sobre efeito Doppler. Então a gente tem alguns exercícios que falam sobre isso, mas é um conceito muito importante aí que a gente tem para estudar. Belezinha? Então, questão 109 é essa daqui com a gente do Enem 2024. Mais uma para a gente continuar estudando as questões que caíram nessa prova.